Bom, estamos aqui então fazendo a nossa outra videoaula do curso de Project sobre linha base agora, né? Eu já dei uma introdução na linha base, mas vou voltar aqui e falar. A linha base é uma fotografia do seu projeto naquele momento, e ele retrata depois a parte de cronogramas, né, e custos. Sem ela, você não consegue saber as variações de tempo e de custo, tá? Para o project, sempre vai ser um planejamento aquilo lá. Então, a linha base é extremamente importante você, depois de acertar toda calendário, tarefas, relacionamento entre as tarefas, recursos, toda essa parte de planejamento é extremamente importante, apesar que pouca gente faz, para você poder tirar esses relatórios de comparação, tá? Então aqui, antes da gente criar a linha base, eu estou aqui em exibição, eu vou mostrar algumas tabelas que ele tem, algumas telas de exibição, e mostrar, ó, controle. Você está vendo que está tudo zerado aqui. Então, eu tenho, essa aqui é uma tabela que está relacionado com a parte de custo, né? Apesar de que eu tenho uma de custo, aqui, ó, olha lá, ó. Então, eu tenho, ó, o acumulado aqui, beleza? O custo de cada relatório, de cada tarefa, o custo da linha base, que ainda eu não tenho. Esses R$120 é porque esse arquivo eu já desmexi um monte de vezes, né? Então ele está me acusando aqui, mas no seu caso aí deve estar zerado, tá? É porque eu já mexi um monte de coisa, então você vê que ele já está me apontando uma alteração, e o mais interessante é que essa alteração vai replicando para os demais, tá? Bom, eu tenho de trabalho, que é muito, um gerente de projeto fica muito de olho nisso aqui, para ver aonde é que começou a variação, né, de trabalho, e provavelmente está replicando no atraso das minhas tarefas, tá? Então você vê que a linha base aqui está sempre zerado. Por quê? Porque eu não defini, tá? Então vou voltar aqui. E aí, como é que eu crio a linha base, né? Um projeto, olha isso aqui, ó, definir linha base, tá aqui, ó, tá? Então, basicamente, eu venho aqui definir linha base, ele me dá essa tela aqui, ó, tá? Como eu já havia dito, eu posso ter 11 linhas bases diferentes. Aí o aluno sempre fala, pô, então eu vou criar, se meu projeto dura 11 meses, dá para eu criar uma linha base por mês, né? Bacana isso aí. Não, linha base não é desse jeito que você faz, tá? Na verdade, linha base, você define, ou você vai definir uma nova linha base quando existiu um replanejamento em determinada situação. Então, por exemplo, vai ter que ter um replanejamento numa tarefa X lá. Por quê? Sei lá, porque está chovendo demais, vai ter que alterar. Foi um negócio que você combinou com o seu cliente, tá? E ele aceitou replanejar, modificar o prazo disso aí. Aí você modifica essa tarefa, né, o prazo dela, e você define uma outra linha base. Então, linha base, você vai tirar quando existir uma alteração no planejamento, tá? Que, teoricamente, é de comum acordo, né, entre você e seu cliente. Não é porque virou mês, você vai definir outra, tá? Se não houver nenhuma modificação no planejamento inicial, você não precisa definir outra linha base, tá? Até é bom que seja uma só para você gerenciar o seu projeto inteiro em cima disso. Você só vai fazer uma outra linha base se houver modificação no planejamento, de preferência com o seu, né, com um trato aí entre você e o seu cliente, tá? Mas aqui eu posso ter 11 linhas base diferentes. Como eu já disse, eu não comparo linha base com linha base.
Quando eu defino uma outra linha base, isso não quer dizer que eu perdi as informações da primeira, tá? É só eu falar para o project que eu quero que ele compare agora com a primeira e não com essa segunda, por exemplo, tá? Então eu mantenho essas linhas bases, só que a vigente é sempre a última, tá? E eu tenho como alterar depois. Aqui, ó, o que ele está me dando? Eu posso salvar esse plano provisório, é como se fosse uma coisa provisória, né, temporária, dessa linha base. Na verdade, não é bem uma linha base que a gente fala, é um negócio temporário, tá? Então, normalmente, não é com o intuito igual da linha base. E aqui que eu acho bem bacana, se eu quero fazer no projeto inteiro ou para determinadas tarefas, eu posso selecionar as tarefas que eu quero, e se eu quero só para as tarefas resumo, subtarefas, eu posso direcionar isso aí, né? Normalmente é para o projeto inteiro, mas às vezes você quer que ele defina uma linha base específica só para aquela tarefa que teve que ser replanejada, por exemplo, que o resto não precisa. Também pode ser feito, tá? Apesar que se você criar para o projeto inteiro, também não vai fazer diferença nenhuma. Mas, às vezes, você pode fazer só para aquela tarefa que foi replanejada, tá? Beleza. Então, eu dou OK. Pronto. Acabou de tirar a tua foto, tá? Mas e aí, como é que eu sei que ela existe? Né? Como é que eu sei que está sendo exibido, que eu fiz? Por exemplo, eu não lembro se eu defini a minha linha base. Não sei, não lembro. De repente foi uma outra pessoa que fez, né? E eu queria saber se tem a linha base ou não. Tem como? Tem como. Só que nesse Gantt aqui, eu não consigo ver. Eu posso colocar depois vou mostrar como é que eu coloco nesse Gantt aqui, nesse gráfico de Gantt. Mas o Gantt que eu vejo isso, eu venho aqui em tarefa, eu venho aqui, ó, Gantt de controle. Tá? Gantt de controle. Eu venho aqui e coloco Gantt de controle. Então, é um gráfico de Gantt igualzinho o outro, só que ele me dá algumas opções. Então, se você perceber, ele está com duas linhas cada tarefa. Uma vermelha e uma cinzinha. A cinzinha é a linha base. Tá? Então, você está vendo, ó, que ela fica exatamente igual ao que foi planejado. Ó. Ela está acompanhando. Né? Como é que você sabe que é a cinzinha, professor? Você para o mouse em cima lá, linha base. Pode mudar a cor, tal, né? Aí, se é São Paulino, já ia mudar a cor, né? Não precisa nem falar aqui na videoaula, porque vai que um São Paulino tá vendo a videoaula, né? Não vou falar que cor que vai ser. Vai caçar briga. Então, olha que interessante, ó. Uma coisa para você ver como é que funciona a linha base, tá? Então, eu vou fazer um negócio imediato para você ver o que implica a modificação com linha base. Eu vou vir aqui, ó, tem um dia, certo? Eu vou pegar e vou colocar 2, ó. Ó, olha lá. Olha só isso. O que um dia faz no meu projeto. Eu só coloquei um dia. Então, isso é o vermelho aqui, vermelho, rosa, sei lá que cor que é isso aqui, é o meu executado, é o meu real, tá? A cinzinha é o meu planejado, é a minha linha base. Então, no meu planejamento, era um dia apenas. Só que você aumentou, seu palhaço, tá? Então, você vê automaticamente no que isso implica esse um dia, né? No gráfico desse Gantt de controle. Você vê que eu só aumentei um dia e eu já vi automaticamente o que isso implica,
Tá? Então, o que acontece? Eu vou voltar aqui para o gráfico gigante, e como na videoaula eu comecei a mostrar aquelas tabelas que estavam todas zeradas, eu vou voltar aqui na exibição, tabelas, eu vou começar a ver justamente isso, tá? Então, por exemplo, trabalho. O trabalho, ó, eu não tenho modificação nenhuma, porque eu não alterei o trabalho. Eu alterei a duração. Tá? Custo. O custo, bem provavelmente, eu vou ter uma diferença. Por quê? Porque... também não vou... Não, vou ter diferença sim. Por quê? Porque de um dia foi para 2. Só não tenho diferença nesse custo, a não ser que não seja um recurso do tipo trabalho que está envolvido, porque os outros recursos não são regidos por tempo. Né? Então, aqui, ó, olha lá, ó, o custo total é 240 agora. Né? Olha lá, ó, 120 da linha base, 120 de variação. Então, ele já está me dando que deu um... Por quê? Porque nessa tarefa eu tenho um recurso do tipo trabalho. Então, se eu aumentei o dia, né, foi para 2, são 2 dias de trabalho. Né? Vamos ver outra exibição aqui. Cronograma. Olha o cronograma, né? Vamos ver aqui. Que ele tem aqui de diferença. Aqui ele só está me dando, nesse caso aqui, término atrasado, né? Mas aqui não tenho relacionado a linha base. Vamos ver a tabela de variações, ó. Olha só que interessante, ó. Ele está me dando que... Isso aqui você tem que entender direito. Apesar de eu ter colocado um dia a mais na tarefa A, isso está me replicando, na verdade, uma variação na tarefa B para frente, tá vendo? Ela empurrou a partir da B, né? Então, olha lá, eu tenho uma... Foi na A, né, que eu fiz, né? Acho que foi na A, né? Então, aqui, ó, ela já está empurrando as demais. Então, você consegue ver o impacto da onde que começa. Tá? Essa aqui é uma tabela de variação. Por uma tarefa resumo, né? Aqui não está me dando nada porque não existe uma coluna aí de linha base, tá? Então, você vê que eu estou conseguindo, em cima de tabelas, não é nem de relatório, né? São em cima de tabelas, essa exibição de um dia só que eu coloquei a mais, tá? Você vê que eu não alterei o preço do recurso, eu só alterei a duração da atividade. Eu só consegui fazer isso porque eu tenho uma linha base definida. Tá? Tá, mas, ô Malaspina, na verdade, sabe o que eu queria? No gráfico gigante, como é que eu faço? Tem como fazer aparecer lá no gráfico, na parte gráfica, do gráfico gigante, igual apareceu no gráfico de controle? Tem. Eu venho aqui, ó, deixa eu voltar aqui na minha tabela entrada. Eu quero aparecer aqui, ó, a minha linha de base, porque eu não quero ficar andando muito em tabelas. Realmente, o pessoal não fica transitando muito nas tabelas, tá? Ele elege 2, 3 tabelas no máximo para ele acompanhar. Não é interessante, como eu falei na semana passada, você também ficar inserindo coluna para poder ter tudo numa só, porque vai ficar muito poluído, muita informação. Então, isso não é legal também. Tá? Você tem que eleger 2 a 3 tabelas. Nessas 2 e 3 tabelas, você coloca as informações que você quer enxergar. Tá? Mas não numa só, tá, gente? Numa só vai poluir demais. Na verdade, vai até atrapalhar do que ajudar. Tá? Elege 2, 3 aí que você vai trabalhar. Depois a gente vê. Pô, mas aí é muito complicado, Malaspina. Como é que chega lá na exibição? É muito chato. Você pode criar uma macro pretendo dar para vocês, para chamar uma determinada tabela. Tá? Aí fica fácil para você. Bom, voltando aqui. Como é que eu faço aparecer? Você vai vir em formato,
na guia formato, aqui em cima, opa, era para ser a seta. E aqui, ó, tá vendo aqui, linha de base, não tem nenhuma marcada. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar, clicar em cima lá, último salvamento, sábado, 19/9. Você clica nela, olha lá, ó, automaticamente ela aparece aqui, tá? Então isso aqui é legal. Isso aqui dá para você colocar, e você viu, ó, quando eu falei que dá para você mudar, é aqui, ó. Então você viria aqui, fala, não, eu quero a linha base 1, eu quero a linha base 5, tá? Então você pode alterar essa comparação, né? Não dá para ser uma com a outra, né? E também você não perde, se você quiser depois, vim na linha base 5, dei um print, estou fazendo, né, uma apresentação, por exemplo, né? Dei um print, depois voltei para 1, dei outro print. Você pode ir fazendo assim, você não perde as informações que ficaram lá, tá? Você só está mudando a comparação. Tudo bem? Entendido que é a linha base, entendido como é que eu vejo, entendeu como é que ela mostra para você. Claro que depois disso, tem toda uma parte de relatórios, que relatório não é agora, né? Na semana que vem a gente começa a ver relatórios. Então, aí na questão dos relatórios, também dá para você ver essas variações, tá? Relatório é bem tranquilo também. Normalmente eu deixo penúltimo dia, último dia, que você já viu todos os recursos, aí você só vê o relatório, tá? Tudo bem? Tranquilo? Então, espero que tenha gostado. O pessoal que está vendo a videoaula aí, espero que tenha entendido, né? Valeu, obrigado, tchau.